Bom, pessoal, então vamos dar seguimento à nossa disciplina aí de conversão 2. Na última aula a gente estava falando de máquinas CA síncrona operando como motores, né? Não deu tempo de terminar todo o conteúdo da parte de motores. Então na aula de hoje a gente vai partir da onde a gente parou na última aula. A gente chegou a fazer o exemplo 5.2, né? Exemplo 2 da aula. E aí eu encerrei a aula de ontem. O restante desses slides aqui, da parte de motores, eu vou colocar junto com o slide da aula 10, que foi a última aula. A partir do encerramento, do fechamento aí da parte de motores, a gente vai ver ali alguns exercícios de geradores. Aí, a aula de hoje eu vou enviar para vocês como se fosse, né, a aula 11 vai pegar só a parte de geradores. Pra não dá muita confusão, né? Acho que fica melhor assim. Aí o que a gente vê hoje vai estar no final da aula de ontem, que é de motores. E o restante do conteúdo que a gente vê hoje, a parte de geradores, né? Aí eu vou colocar na aula 11. Certo, pessoal? Então vamos continuar. Então na última aula a gente falou sobre motores, operação, né, do motor. A gente viu que dependendo da carga, eu tenho um atraso ou um adiantamento da minha corrente A em relação ao VFI, né? A minha tensão VFI, que é a tensão interna da máquina menos as perdas na reatância síncrona e na resistência de armadura, né? Então eu vou ter a minha corrente A atrasada ou adiantada dependendo do valor da carga, né? Eu posso, dado uma certa carga, fazer um ajuste no campo e alterar, né? Alterar a posição, a fase dessa carga. Então é possível corrigir o fator de potência mexendo na corrente de campo de um gerador, de um motor síncrono, né? De uma máquina CA operando como motor, máquina CA síncrona operando como motor. Eu consigo ajustar o meu fator de potência alterando a minha corrente de campo, né? Então eu posso sobreexcitar essa máquina e eu vou estar alterando a fase entre a minha corrente A, que é a corrente que circula na armadura, e a minha tensão VFI, tá? Ou tensão de terminal. Certo, pessoal? Então vamos ver um pouco aí sobre o que é essa correção de fator de potência com motores síncronos. Então, como foi visto no exemplo anterior, a capacidade de ajustar o fator de potência de uma ou mais cargas de um sistema de potência pode afetar de forma significativa a eficiência operacional do sistema de potência. Quanto menor o fator de potência de um sistema, maiores serão as perdas nas suas linhas de alimentação de potência. A carga da maioria dos sistemas típicos de potência constitui-se de motores de indução. Assim, os fatores de potência desse sistema são quase sempre atrasados. Dispor de uma ou mais cargas adiantadas, motores síncronos sobreexcitados no sistema pode ser útil pelas seguintes razões. Primeiro, uma carga adiantada pode fornecer alguma potência reativa para as cargas atrasadas vizinhas, em vez dela vir do gerador, reduzindo a corrente da linha de transmissão e as perdas dos sistemas de potência. Como as linhas de transmissão transportam menos corrente, elas podem ser menores para um dado fluxo de potência nominal. Além disso, o motor deverá funcionar sobreexcitado, o que aumenta o conjugado máximo do motor, reduzindo assim a possibilidade do valor máximo ser acidentalmente excedido. Vamos fazer um exercício aqui. Eu achei que eu tinha colocado aqui antes, mas não está aqui. Eu tenho que colocar depois, mas está separado aqui já. Que é esse aqui, né? É um exercício onde eu tenho duas máquinas de indução operando com fator de potência diferente de 1, né? E atrasadas. E eu vou estar conectando a esse sistema aí um motor síncrono para mim fazer uma análise aí de potências, né? E ver qual que é a verdadeira utilidade, qual que é
o verdadeiro, as verdadeiras vantagens de se utilizar esse motor, esse gerador síncrono para fazer correção de fator de potência. Então vamos começar aí fazendo esse exercício aí, depois a gente retoma ali em alguns conceitos. Vamos lá. O barramento infinito da figura 5.13, que é a figura aqui de baixo, opera em 480 volts. A carga 1 é um motor de indução que consome 100 kW com um fator de potência 0,78 atrasado. E a carga 2 é um motor de indução que consome 200 kW com fator de potência 0,8 atrasado. A carga 3 é um motor síncrono cujo consumo de potência ativa é 150 kW. Tá, então eu vou ter três cargas, né, três motores aí, pense numa linha, numa indústria, né, conectados a um barramento infinito. O que quer dizer isso aí? Que independentemente das tensões internas geradas da máquina, das cargas acopladas nos terminais, eu vou ter uma tensão, uma tensão aqui gerada sempre constante, né? Se for 220, vai ser 220. E no caso aqui é 480. Então eu vou ter, independentemente do meu sistema, uma tensão aqui de 480 volts. Certo? Se o motor síncrono for ajustado para operar com um fator de potência 0,85 atrasado, qual será a corrente na linha de transmissão nesse sistema? Então, se primeiramente eu vou colocar o meu motor síncrono operando com o fator de potência atrasado, ou seja, o meu IA está para baixo. Eu tenho aqui o meu VFI. Eu tenho que o meu IA vai estar para cá, né? Tá atrasado. Qual será a corrente na linha de transmissão nesse sistema? Então vamos fazer primeiro um cálculo aí de cargas, né? Para ver qual que é as potências aí que estão sendo consumidas. Então, a potência ativa da carga 1, né? P1 é igual a 100 kW, né? Eu quero saber qual que é a potência reativa da carga 1. Igual a P1 tangente do ângulo. Certo? Eu tenho aqui meu triângulo de potências. Eu tenho meu P1. E aqui eu quero saber qual que é o meu Q1. Não, desculpa, pessoal. Desculpa. Ao contrário. Vou pagar tudo isso aqui. Aqui eu tenho meu P1. E aqui eu tenho meu Q1. Tá? Então eu tenho o quê? Que a minha tangente do ângulo é igual a cateto oposto, Q1, dividido por cateto adjacente, né? É isso. Pois a letrinha não tá ajudando hoje. Então eu tenho que o meu Q1 vai ser exatamente isso aqui, né? Eu isolo o meu Q1, passo o meu P1 para o outro lado, vou ter vou encontrar o meu Q1, que vai ser igual se eu consigo tirar isso daqui agora. Aqui pra cima. Então o meu Q1 vai ser igual a 100 kW, que é o meu P1.
Tá ruim isso aqui, não tá muito bom isso aqui. Tá, o meu Q1 que vai ser igual a 100 kW vezes tangente de arco cosseno meu fator de potência é 0,78, né? É o fator de potência. Para mim saber qual que é o ângulo, eu tenho que fazer arco cosseno. Porque foi aplicado um cosseno daquele ângulo e foi encontrado 0,78. Se eu quero saber qual que é o ângulo inicial, eu tenho que fazer um arco cosseno do ângulo que tem, né? Do valor que foi encontrado, que é 0,78. Eu estou querendo calcular a potência reativa da carga 1, dado que essa carga 1 tem um fator de potência de 0,78, né, e está atrasada. Então eu vou encontrar que a tangente vai ser igual a 100 vezes tangente de 38,7, certo? Então o meu Q1 vai ser igual a 80,2 kVAR. Deixa eu só conferir isso aqui. Trinta e oito ponto sete. É 80,115. Mas pode ser 80, pode ser 80,12. Acho que é isso que tá aqui. 80,12. 80,12 kVAR. Meu Q2, então, fazer a mesma coisa, encontrar quais são as potências reativas do sistema, tá? Q2 vai ser igual a 200, né? Tá aqui, né? 200. Vezes tangente de arco cosseno de 0,8. Eu vou ter, vou colocar direto aqui, vou ter 150 aqui, né? kVAR. E o meu Q3 é igual a 150 vezes tangente arco cosseno de 0. Quanto é que é o Q3? Ele falou que deu aqui, né? Inicialmente, fator de potência 0,85. Aqui é minha máquina 5, né? Arco cosseno de 0,85. Então, o Q3 vai ser igual a 150 e na 3 vezes tangente de arco cosseno de 0,85. Dá 92,93. kVAR.
Então, a gente vai somar a carga ativa total e a carga reativa total, né? Para poder encontrar a corrente de linha, né? Que é o que ele pede, né? Seu motor síncrono, qual será a corrente na linha de transmissão nesse sistema? Então ele quer saber qual que é a corrente de linha. Então o meu P total vai ser igual a P1 mais P2 mais P3. Então o meu P total vai ser 100 kW mais 200 kW mais 150 kW. Então, o meu P total vai ser igual a 450. Certo? E meu Q total vai ser igual ao meu Q1 mais meu Q2 mais meu Q3. Então, meu Q total vai ser igual a 80,2 kVAR mais 150 kVAR mais 93 kVAR. Então, meu Q total vai ser igual a quanto? 323,2 kVAR. Que total, que total. Fator de potência equivalente desse sistema todo aí. Já tem que calcular, né? Fator de potência resultante é cosseno do ângulo, né? Vai ser igual a cosseno de arco tangente PQ sobre P. Eu tenho meu Q total, meu P total, eu quero saber qual que é o fator de potência resultante total que vai me gerar, né? Então, meu fator de potência vai ser igual a cosseno de arco tangente de 323,2 sobre 450. Que vai me dar o fator de potência de 0,812 atrasado. E a minha corrente de linha vai ser igual a potência total dividido por raiz de 3 tensão de linha
vezes cosseno do ângulo. Certo? É isso, né? Minha tensão de linha é 480. É isso aí. Vai ser igual a 450 quilowatts sobre raiz de 3 vezes 480 volts vezes o meu fator de potência. Que vai ser 667 amperes. Minha corrente de linha. Então a A está calculada. B. Se o motor síncrono for ajustado para operar com o fator de potência 0,85 adiantado, qual será a corrente na linha de transmissão nesse sistema? Então vou ter que recalcular o meu Q3. Uh, que é menos agora porque eu vou ter adiantado, né? Então meu Q3 vai ser igual a menos 93 kVAR. A minha carga reativa total vai mudar, né? Minha carga ativa total vai manter a mesma, mas a minha carga reativa total vai mudar, que vai ser igual àqueles 80,2, né? Mais 150. Mais 150. Mais os menos 93. Menos 93 kVAR. Então, minha carga total vai ser 137,2 kVAR. Meu fator de potência vai ser igual a cosseno de arco tangente de 137,2 sobre 450 volts
Então o meu fator de potência vai ser igual a... botar direto o valor aqui. Vai ser igual a 0,95,7 atrasado. Como é que eu sei quando tá adiantado atrasado aqui? Quem é que me responde essa? Como é que eu sei que eu achei um ângulo aqui, tá? Mas como é que eu sei que é atrasado? Vamos lá, pessoal, como é que eu sei que é atrasado aí? Isso aí é barbada. Sinal de quê? Exatamente. Isso aí, Ivan. Né? Se eu tivesse um sinal negativo aqui em Q, eu teria o contrário, né? Eu tenho isso aqui, né? Aqui tá o meu Q e aqui tá o meu P. Se o meu Q fosse negativo, ia estar para baixo. Ia estar assim, né? Correto? Eu ia ter o meu P aqui, só que a minha potência ia estar para baixo, né? Se o meu Q fosse negativo aqui. É isso aí. Então eu vou ter FP 0.957 atrasado. Vamos ver quando é que vai ser a nossa corrente. Então nosso IL, nosso novo IL vai ser igual a 450 kW dividido por raiz de 3 vezes 480 volts vezes o meu 0,957. Isso aqui vai dar uma corrente de linha de 566 amperes. Vejam que eu tenho uma redução aqui. Eu mexi no motor síncrono, eu coloquei o motor síncrono adiantado, eu tive menos potência, menos corrente vindo da rede, da linha, né? Eu tive menos corrente vindo daqui, ó. Agora a minha linha de transmissão, ela tem que alimentar com uma corrente menor o meu sistema. Vocês entendem que se eu não faço correção de fator de potência, a minha conta de luz vai ser muito maior. Né? Uma indústria que tem, sei lá, uns 300 motores. Ela vai pagar mais conta de luz se ela não fizer correção de fator de potência. Aí, além, né, de pagar multa. Porque a rede vai ficar indutiva. Isso aí não é bom para a rede. Os consumidores que estiverem conectados a essa rede também vão ser afetados por essa rede indutiva aí. Então, além de estar consumindo a mais, vai receber uma multa por deixar a rede indutiva, né? A rede tem que ficar, né? As cargas ali, elas consomem potência ativa, né? Um consumidor residencial.
É praticamente carga ativa, né? Puramente ativa. As cargas indutivas aí são muito baixas, né? Muito baixas. Então, se eu estou com uma rede indutiva, a concessionária vai ter problema para poder abastecer. Ela vai ter que gerar mais energia para abastecer esses consumidores aqui, né? Sem necessidade. Vamos para a letra C aqui, para nós só fechar o raciocínio. Assuma que as perdas na linha de transmissão são dadas por PPL 3 e L ao quadrado RL, perdas na linha, em que o índice PL significa perdas na linha. De que forma as perdas na linha comparam-se nos dois casos? Então vamos comparar ainda as perdas na linha. Vamos para C aqui. Então a minha potência PL vai ser igual a 3 IL ao quadrado RL, que é igual ao primeiro caso 3,667 ao quadrado RL, que eu não sei, não foi dado, né? Que é igual a 1.344 com 700 RL. E no segundo caso, eu vou ter bem menor, né? ARL, né? Eu vou ter uma potência aqui bem menor, de 961,070 RL, certo? São 28% menores, né? As minhas perdas na linha. Então aqui vocês podem perceber o quão importante é fazer correção do fator de potência. Se eu tenho uma carga que ela é resistiva, indutiva, eu vou ter perdas, né? Vou ter perdas, eu vou ter uma corrente maior aí sendo demandada da rede, se eu não fizer uma correção de fator de potência. Certo, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Já conhecia esse método aqui de correção de fator de potência através de motor síncrono? Com corrente de campo, com campo sobreexcitado? Que eu não conhecia, professor. Não é mais tão utilizado, né? Na verdade, é pouco utilizado hoje em dia, né? A gente vai falar um pouquinho mais na aula de hoje. Vamos voltar para a teoria aqui. Aí a gente fecha essa parte aqui. Então, o uso de motores síncronos ou outros equipamentos para aumentar o fator de potência geral de um sistema de potência é denominado correção de fator de potência. Como um motor síncrono pode propiciar correção de fator de potência e também custos menores para o sistema de potência, muitas cargas que aceitam um motor de velocidade constante, mesmo que elas não precisem necessariamente de velocidade constante, são acionadas por motores síncronos. O motor síncrono pode custar mais do que um motor de indução. Ainda assim, a possibilidade de operar um motor síncrono com o fator de potência adiantado para realizar correção do fator de potência representa uma economia de custos nas plantas industriais. Entretanto, o funcionamento de um motor síncrono sobreexcitado requer corrente de campo e fluxo elevados, o que causa aquecimento significativo do rotor.
Um operador deve ser cuidadoso para não sobreaquecer os enrolamentos de campo, ultrapassando a corrente de campo nominal. Então, eu vou ter corrente de campo elevada, né? Eu vou ter um custo aí para poder manter esse motor em operação. Mas antigamente a correção de fator de potência era feita através desse tipo de método aí. Hoje em dia é muito difícil, né, ter esse tipo de correção, mas como é que eu vou dizer? Algumas plantas antigas ainda se utiliza, né? Deixa eu ver se eu não acho nenhuma foto aqui. Bom, vamos ver mais pra frente. Acho que mais pra frente aqui eu tenho uma foto aqui. É que de motor síncrono, ele recebe um outro nome que a gente vai ver agora aqui pra frente, né? Que é capacitor síncrono ou condensador síncrono. De fato, antigamente comprava-se um motor síncrono para funcionar sem carga, simplesmente para realizar a correção do fator de potência. Como não há potência sendo retirada do motor, os comprimentos proporcionais à potência EAC no beta e EA cosseno são nulos, né? Por quê? Porque o meu JXA IA eu não tenho, né? Não tenho. Então eu fico com esse formato aí, né? Formato de IA, formato V, né? Mas atualmente eu não tenho mais, né, a utilização desses condensadores síncronos. Não é mais tão utilizado. Aqui é um modelo dele, né? Capacitor síncrono ou condensador síncrono. Então aqui é um compensador síncrono de 100 MVAR capacitivo, localizado na subestação de Marabá, estado do Pará. Então antigamente era utilizado esses condensadores síncronos. Esse nome aí, condensador, motor, é a mesma coisa. Só que essa máquina, ela não tem nem eixo, né? Ela é concebida, é um motor, né? Se soldar um eixo no, no rotor, na armadura ali, é um motor. O que acontece é que ela é concebida, né? A concepção dela é para funcionar como um condensador, né? Como um equipamento de correção de fator de potência. Ele não tem um eixo físico. Por isso que muda o nome, né? O motor tu vai ter aqui a carcaça, por exemplo. E aqui tu vai ter um eixo, né, para conectar aqui alguma carga. E nesse caso aí a gente não vai ter, não se tem esse eixo sobressalente aqui. Ele não sai para fora, ele não dá nem a possibilidade de tu conectar uma carga aqui, porque ele não é concebido, não tem essa concepção, né? Então não dá para eles mudaram o nome porque motor, né, é uma máquina que faz rotacionar alguma coisa, né? E aqui ela fica operando a vazio, né? Ela só utiliza, é um equipamento que só utiliza essa característica aí de jogar potência reativa capacitiva na rede, né, para fazer a correção de fator de potência, e não propriamente opera como motor, né? Eu não vou ter eixo aqui, eu não vou ter nada conectado aqui. A única coisa que me interessa é as tensões de terminal ali está conectada na rede. Na medida que eu ligar essa máquina aí, eu vou ter uma potência requerida aí, né? Uma potência reativa sendo injetada na rede. Tá certo, pessoal?
Então aí é um condensador síncrono. Que essa parte que a gente já falou, acho que né? A partida a gente começou a falar na última aula, acredito, né? Vamos terminar de falar dessa parte aqui. Que eu comentei, né? Que dependendo do torque ali, né? Do momento. Não, acho que a gente não chegou a falar sobre isso aqui na última aula, né? Eu tô me enganando. Tá, vamos lá, pessoal. O que é a partida de motores síncronos? Para compreender a natureza do problema da partida, observe a figura abaixo. Então, no tempo t igual a zero, eu tenho que o meu campo do meu estator, o meu B, o meu estator está alinhado com o meu B do rotor. No momento que eu ligo a máquina, esse B aqui já vai começar a girar em velocidade, em frequência, né, em velocidade. Esse campo girante aí, ele tem velocidade dada a frequência do sistema, né? O que dita a velocidade de rotação desse campo girante do estator é a frequência do sistema, certo? Só que o meu rotor mal começou a mexer, né? A variação dele é imperceptível, porque está parado, né? Então ele não vai conseguir, né, nesse primeiro ciclo aqui, gerar um torque necessário para poder acompanhar de maneira síncrona esse campo do estator. Então no terceiro ciclo aqui, ó, o meu campo girante já vai estar aqui em 180 graus e o meu campo do rotor, né, não teve ainda uma indução necessária para tirar do lugar. E quando isso aqui altera de lado, né, desse lado horário para o lado anti-horário, eu vou ter um soco, né, eu vou ter um torque no rotor inverso. Então esse motor não consegue partir, porque no momento que ele vai tentar ir para um lado, o campo já está do outro lado, né? Já está chegando de novo, e aí gera um torque induzido ali, reverso, e ele fica vibrando e não consegue partir. Então, quais são as abordagens, né, que podem ser aplicadas para dar partida no motor síncrono? Primeiro, reduzir a velocidade do campo magnético do estator. Então, como? Reduzindo a frequência. Usar uma máquina motriz externa para acelerar o motor síncrono até a velocidade síncrona. Uma segunda alternativa, né? Usar tipo um motor piloto, né, para poder realizar esse tipo de partida. Usar enrolamentos amortecedores é uma terceira opção. Partida pela redução da frequência elétrica. Se o campo magnético do estator de um motor síncrono girar em uma velocidade suficientemente baixa, não haverá problemas para que o rotor acelere e entre em sincronismo com o campo magnético. A velocidade do campo magnético do estator poderá então ser aumentada até a velocidade de funcionamento, aumentando gradualmente a frequência do estator, frequência síncrona do estator, até seu valor normal, né, nominal ali de 50 a 60 Hz. A tensão em qualquer acionador ou circuito de partida de frequência variável deve variar de forma aproximadamente linear com a frequência aplicada, para manter a corrente do estator em níveis seguros, uma vez que a tensão interna gerada será menor do que o normal devido à velocidade reduzida. Partida com uma máquina motriz externa. O segundo modo, né, da partida é com um piloto, né? Tu conecta essa máquina, esse motor síncrono a um motor piloto ali, né, acoplado no eixo. A gente viu uma coisa parecida em geradores, né, para fazer a excitação inicial, e aqui também vai ter alguma semelhança nesse sentido. Então, no segundo caso, é acoplando a um motor de partida externo, levando a máquina síncrona até a velocidade plena com o motor externo. O motor de partida precisa superar apenas a inércia da máquina síncrona a vazio. Como motores síncronos de grande porte têm sistema de excitação sem escovas montados em seus eixos,
frequentemente é possível usar essas excitratrizes como motores de partida, né? Então dá para você utilizar a própria excitatriz, né? Todo aquele equipamento acoplado lá no gerador, que quando operando como motor pode ser uma solução para partir o motor. E o terceiro caso é a partida usando enrolamentos amortecedores. O modo mais popular de dar partida a um motor síncrono é empregando enrolamentos amortecedores. Esses enrolamentos são barras especiais colocadas em ranhuras abertas na face do rotor de um motor síncrono e em seguida colocadas em curto-circuito em cada extremidade por um grande anel de curto-circuito. Embora o rotor do motor ganhe velocidade, ele nunca poderá alcançar totalmente a velocidade síncrona, princípio do motor de indução. Então é acoplado no rotor do motor síncrono uns enrolamentos curto-circuitados, onde vai acontecer ali uma indução, né? E essa indução vai me gerar um torque induzido, né? É o princípio da máquina de indução, a gente vai ver mais para frente. Mas é utilizado isso para dar essa partida, né? Para o motor começar, de fato, a girar. Então, os enrolamentos amortecedores provocam também o aumento da estabilidade da máquina. Quando houver qualquer variação de velocidade do rotor em relação à velocidade síncrona, haverá movimento relativo entre o rotor e o campo magnético do estator. E uma tensão será induzida nos enrolamentos. Essa tensão produz um fluxo de corrente, o qual produz um campo magnético. Assim, o conjugado produzido pelos enrolamentos amortecedores acelera as máquinas lentas e desacelera as máquinas velozes. Então, toda vez que houver um dessincronismo ou uma tendência de não estar sincronizado, esses enrolamentos aí curto-circuitados vão entrar em ação e vão estar tendo uma indução interna, né? Em virtude que eu vou ter um dessincronismo do campo do estator com o campo deles, né? No momento que eu tenho um campo fixo, um campo do estator ali, porque esses enrolamentos aqui estão curto-circuitados, eu não tenho uma corrente, né? Eu não tenho uma corrente sendo alimentada externamente a isso aqui, certo? Eu não tenho isso. E o que acontece? Isso aqui, esse rotor está girando, né? Eu tenho aqui o meu rotor. Eu tenho aqui o meu estator. O meu estator está girando, né? Desculpa, o meu campo girante, meu campo magnético está girando no estator. Quando o rotor está em velocidade síncrona, ele está girando juntamente com esse campo. Então esse campo magnético do estator, ele não está variando no tempo, certo? Ele não está variando no tempo. Então não induz corrente elétrica nesses enrolamentos curto-circuitados aqui. Quando há um escorregamento, né, ou seja, uma diferença da velocidade do estator com o rotor, aí sim, aí eu vou ter um campo girante, variante no tempo em relação ao rotor, né? Porque você tem que pensar que o rotor também está girando. Se o rotor gira em velocidade síncrona, esse campo girante do estator não vai induzir tensão nesses enrolamentos curto-circuitados. Agora, se o rotor não gira na mesma velocidade que o estator, aí eu vou ter corrente induzida nesses enrolamentos aqui, certo? Esse aqui é o princípio da máquina de indução. Aí eu vou ter escorregamento, né? A máquina de indução convencional, né? A máquina CA de indução assíncrona, que a gente vai ver, né, no próximo capítulo, nas próximas semanas, ela tem uma tensão induzida, né? O rotor ele é curto-circuitado. O rotor não tem uma alimentação externa de corrente. Eu não tenho corrente de armadura externa. A corrente que existe é uma corrente interna no rotor. Tá? Então, os enrolamentos amortecedores são para acelerar as máquinas que estão abaixo da velocidade síncrona e para frear as máquinas que estão acima da velocidade síncrona. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Eu sei que a gente tem que ver mais detalhes ainda dessa máquina assíncrona, né?
mas já dando uma introduzida, porque é um método utilizado para partir motores síncronos, né? Ah, tava aqui eu coloquei depois o exemplo. Esse exemplo aqui foi o que a gente fez ali, que não estava no slide, eu coloquei um pouco mais para frente e não vi. Pessoal, vamos fazer um intervalo aqui, fechando essa parte de motores para não misturar com o gerador, um pouco mais cedo, né? E aí a gente volta 15 para 5, 10 para 5, pode ser 10 para 5, tá? Aí a gente entra com essa parte de geradores aí. Se der tempo aí, a gente termina tudo hoje. Se não der, também não vou ficar forçando muito. A gente está cumprindo bem aí a nossa carga horária. Vamos ver aí, tem bastante exercício para essa segunda parte. Mas também não vou forçar muito, não. Qualquer coisa a gente continua na semana que vem. Mas então, 10 para 5 a gente retorna aí, pode ser? Então tá, pessoal. 10 para 5, espero vocês aí.